Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje sobre os resultados de nossa vida com Deus. Nós entendemos que a vida com Deus é uma vida de resultados e também de aceitação. Para nós não nos basta apenas obtermos resultados positivos. Mais do que os resultados, nós desejamos ser aceitos por Deus. Para você entender isso, uma vez o povo estava com sede e foi até Moisés falando sobre sua necessidade. Moisés então consultou a Deus e Deus disse: fere esta rocha. E ao ferir a rocha, a dar uma pancada na rocha, a água vai brotar. E Moisés então fez, feriu a rocha e a água saiu, e o povo bebeu, e os resultados foram extremamente satisfatórios para o povo. Mas em outra ocasião, o povo tornou a ter sede. E Deus diz a Moisés: vai lá e fala com a rocha. Fale a rocha e diga para a rocha sair água. E Moisés então vai lá e toca na rocha como da primeira vez. Talvez porque da primeira vez o resultado foi positivo, certo? E deu certo tocar na rocha. Ele vai apenas fazer algo que ele já tinha feito, ok? E que problema teria tocar naquela rocha? Nenhum, até porque ele já havia tocado uma vez. Tocar a rocha, para ele, deu a ele, há um tempo atrás, um resultado extremamente expressivo, e foi o próprio Deus que mandou ele tocar. E Deus não diria a Moisés para fazer algo que lhe seria pecado. Só que dessa vez a configuração mudou. E muita gente vai lidar com Deus. E para você lidar com Deus, você precisa entender que não dá para colocar Deus numa caixa. E quando Deus muda a configuração, tem muito crente que se atrapalha. E agora ele fere a rocha, porque o resultado anterior foi positivo. E quando ele fere a rocha, a água começa a brotar. Aliás, se você reparar nos dois textos, da primeira vez saiu água, da segunda vez saiu muita água. Ou seja, o resultado continua sendo bom. O que o povo tem? Sede. E o que o povo tem? Água. O povo está extremamente satisfeito com a liderança de Moisés. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Já é a segunda vez que a água sai. Resultado muito bom. Porém, quando o episódio termina, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o que eu falei para você fazer? Ele diz: o Senhor mandou que eu providenciasse a água. Ele diz: pois é, mas eu não mandei você ferir desta vez. Eu mandei você falar a rocha. Mas o que o povo estava precisando? Água. E o que veio para o povo? Não interessa se a água veio de ferir ou se veio de falar. Não interessa para o povo, mas interessa para Deus. Nas duas o resultado foi positivo, mas na primeira, além do resultado,
Moisés obteve a aceitação. Da segunda vez ele tem o resultado, mas não tem a aceitação. Mais do que obtermos resultados, igreja, nós precisamos entender que precisamos da aceitação. Precisamos ser aceitos por Deus. Ok? E por que eu estou falando isso? Nós precisamos olhar para a nossa vida, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque para muita gente foi um ano como qualquer outro. Muitas pessoas obtiveram talvez alguns resultados expressivos sem aceitação, e outras foram aceitas sem resultados, e outras não tiveram resultado nenhum e nem vão ser aceitos. Então eu queria dar uma perspectiva a você, porque todas as vezes que Deus nos chama, o propósito dele não é nos envergonhar, não é nos expor, não é nos humilhar, é simplesmente nos realinhar, nos colocar num ambiente, né, de realinhamento. Foi isso. Quando Davi, equivocadamente, movido por um momento tempestuoso, ele se deita com a mulher de seu oficial. Um tempo depois, Deus manda um profeta ir à sua casa, ao seu palácio, dizer para ele: Davi, eu sei o que você fez, cara. Você se deitou com a mulher de seu oficial. Você foi mentor intelectual do assassinato de Urias. Você se tornou alguém dissimulado, mentiroso, traidor. E por que Deus disse isso para Davi? Porque queria destruí-lo? Não, porque queria simplesmente realinhá-lo, colocá-lo novamente no caminho. Eu tenho falado isso. Deus, eu acredito que quem inventou o GPS devia estar bem alinhado com Deus, porque o GPS é algo que deseja nos levar ao nosso destino. E todas as vezes que erramos, o que ele faz? E corrige a rota. O propósito de Deus é corrigir a nossa rota, para nos levar para o nosso destino, para nos levar de volta para Ele. Então eu preciso falar isso com a igreja. Por quê? Porque eu tenho visto muita gente. Antes, como itinerante, eu não via, porque eu chegava aqui em Monte Oreb, pregava e ia embora. Quem ouvia os problemas, quem via as coisas, eram os pastores. Mas hoje eu também sou pastor. Então dói muito quando você oferece as ferramentas, você leva a informação e o povo continua numa vida difícil. Então eu aprendi que Deus não tem panelinha. Deus não tem aquele pessoal que ele falou assim: gostei de tu, tu vai ganhar, e tu se lascou. Por quê? Porque eu resolvi que você vai se lascar. Eu quero que você se lasque. Fale assim: eu vim a esse mundo para me lascar. Você acredita nisso? Nem eu. Eu acredito que a vida, ela é feita de decisões. Então eu quero te mostrar, né, alguém que vai se reposicionar, vai se realinhar. E esse é o propósito hoje. Eu quero ver a sua vida transformada. Então a decisão é sua. Diga para quem está do seu lado assim: você decide. Isso aí é um reality show onde você decide, certo? É porque você decide quase tudo. Quem decidiu com quem você vai casar? Quem decidiu que ainda não quer casar? Quem decidiu se ia estudar ou não? Isso aí. Tem coisas que você não decide. Se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Tem coisas que você não decide. Mas a maioria das coisas foi você que decide. Quem decidiu que aquela mulher seria sua sogra? Aquela cobra? Foi a senhora. Quem decidiu que você viria nesse culto hoje? Quem decide se você vai ficar prestando atenção no culto ou vai ficar no celular? E
E cadê o Satanás? Não sei. Ah, pastor, o Satanás está aí. Aí onde? No culto comigo não veio. Se foi tu que trouxe, aí melhora as suas companhias. Não. Porque às vezes, gente, tem gente que o ambiente de culto ficou tão mecânico que ele não raciocina mais. Certo? Então eu quero mostrar a você o que Deus faz para realinhar as pessoas. E como é interessante esse ambiente de realinhamento, de reposicionamento. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abra para mim aí, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Amém? Amém? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Vocês têm perseverança e têm suportado as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Preste atenção em mim aqui agora. Deus está tendo uma conversa, eu vou colocar assim, com um anjo da igreja. Se quer colocar o anjo como um líder humano naquele momento, ou como um ser celestial, fique à vontade. Não é isso que está em questão aqui. Aqui está em questão Deus falando com a sua igreja. E Deus está falando com a sua igreja. Eu sei quem vocês são. Eu conheço vocês. E para mostrar que eu conheço vocês, eu vou falar para vocês de algumas qualidades. E ele faz isso no verso 2. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu esforço, a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem suportar os maus, que têm colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês têm sido perseverantes e têm suportado as provas que têm vindo sobre vocês por causa do meu nome, sem esmorecer. Preste atenção, porque nós estamos diante de um texto que fala das qualidades. Me parece que Deus está chamando a sua igreja, está chamando as pessoas, está dizendo: eu conheço vocês. Eu conheço, e para mostrar que eu conheço, eu vou falar das suas qualidades. E vou dizer muitas qualidades. E depois de dizer à igreja todas as suas qualidades, no verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra você. Eu já disse que tenho a seu favor muitas coisas, mas contra você eu tenho uma: vocês abandonaram o primeiro amor. Olhe bem, Deus, ele fala todas as virtudes e faz questão de colocá-las no varejo. Mas ele diz: apesar de ter muita coisa a favor de vocês, eu tenho uma coisa contra. Vocês deixaram o primeiro amor. Versículo 4. No 5, ele diz assim: então, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar
as primeiras obras. Se não, eu vou vir e vou tirar do meio do teu lugar o teu castiçal. Verso 5. Verso 6 ele diz assim: mas você tem a seu favor o fato que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Preste atenção. Deus chega para uma igreja e diz: eu sei quem vocês são, e vou falar muitas qualidades de vocês, mas eu tenho contra vocês um defeito. Mas você tem a seu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Olha que dinâmica. Eu chego para você, falo de todas as suas virtudes, exponho seu defeito e termino falando de sua virtude. Mas entre uma virtude e outra, Deus coloca uma deficiência. E na deficiência, Ele está dizendo: se você faz isso e isso e isso de certo, se você acha que porque faz isso e não faz isso, tudo que você faz é capaz de compensar o que você não faz, você vai enfrentar um problema, porque o relacionamento com Deus não é compensatório. Hoje muitas pessoas dizem: mas eu vou à igreja todo dia, eu sou dizimista, eu participo da escola bíblica, eu faço parte de um departamento, eu lidero um grupo, e isso me dá margem de cometer algum deslize. Não dá não. O ambiente na presença de Deus é um ambiente de restauração, de realinhamento, de reposicionamento. Um ambiente diante de Deus não é compensatório, porque segundo a Bíblia eu não sou acessório, eu sou corpo. Entendeu? Quando você entra num ambiente compensatório, é como esse relógio, é como esse anel, ele não faz parte do meu corpo. Não, se Jesus voltar agora, tudo isso fica e meu corpo vai. Eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus não existe compensação. Muitas pessoas cometem o erro de entrar nessa dinâmica compensatória, como se tudo o que Deus está dizendo para a igreja está aqui, todas as virtudes de vocês, está aqui, mas eu tenho um problema, e esse problema precisa ser corrigido, senão o seu castiçal vai sair. Um ambiente de transformação é que nós estamos precisando. Onde, pastor? Principalmente na área em que estamos enfrentando o problema. O que é? Eu estou com um problema na minha área familiar, é no meu casamento? Sim, então tá bom. Minha área financeira tá jóia, minha intimidade com Deus tá jóia, mas apesar de ter uma intimidade com Deus e ter a certeza de que eu vou estar com Deus em glória, apesar de não estar endividado, de estar vivendo uma vida financeira organizada, mas a minha família está toda bagunçada. Então o que eu vou fazer? Eu vou realinhar minha postura no que diz respeito à minha família. Minha família está certinha, está tudo jóia, mas eu estou com um problema na área das finanças. Então preste atenção, isso é plenitude. Riqueza é ter muito de uma coisa só. Prosperidade é ter o bastante de tudo. Você precisa decidir o que você quer na sua vida. Quando nós vemos um ambiente de mudança, descobrimos que ele não é compensatório. É o que Deus está mostrando no Apocalipse. Ok? Vamos lá, vamos começar com virtude. E para motivar você a continuar, eu não vou terminar esse diálogo falando mal de você. Eu vou continuar falando bem. Mas o bem que eu falo a seu respeito não subjuga, ou o bem que eu falo de sua virtude não subjuga seu defeito. Sua deficiência precisa ser corrigida. Está assim de gente que vai morar no céu com a vida desgraçada aqui nessa terra. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua postura. Essa é a grande verdade. Entender com maturidade qual é o desnivelamento. Ok? Porque para mim não entende. E é isso que eu quero mostrar para a sua Bíblia para eu ganhar tempo. Abra aí, porque eu preciso te mostrar isso.
Isaías capítulo 6. Isaías 6. Verso 1. Amém? Amém? No ano em que morreu o rei, o ano que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo, os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam: santo, 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 toda a terra está cheia da sua. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios e me disse: vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção em mim aqui agora, que é rapidinho. No ano em que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória no ano que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória enquanto Uzias estava vivo, Isaías não via a glória de Deus, mas quando Uzias morreu, Isaías vê a glória de Deus. Por quê? Porque de alguma forma, enquanto Uzias era vivo, ele era um impedimento para que Isaías visse a glória Vamos fazer uma conexãozinha muito simples. Vamos colocar o nome de Uzias em tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. O que nos impede de ver a glória de Deus tem que morrer. Porque quando morrer, nós vamos ver a glória Vamos trocar o nome do Uzias? Quem é que te impede você de ver a glória de Deus? WhatsApp. Pode ser o seu Uzias, o seu namorado, Roberto. E com estilo de namoro um pouco mais arrojado, deixa a senhora ver outras coisas, mas não a glória de Deus. Você pode rir à vontade, provavelmente vai estar rindo de você mesmo. Sim, Uzias. No ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante. Tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus, de sentir a presença de Deus, que rouba a sua comunhão com Deus, nessa noite você vai chamar E se algo te impede de ver a glória de Deus, o que tem que fazer? Morrer. Talvez o seu Uzias seja essa preguiça nesse lombo seu, que não deixa você orar, não deixa você jejuar, não deixa você estudar. Você acorda meio-dia cansado, deve ter sonhado que estava trabalhando. Não é verdade? Quem é o seu Uzias? Quem é que te atrapalha ou atrapalha a sua comunhão com Deus? Deus quer te levar para um ambiente de transformação, amém? Isso. E temos que matar Uzias. Eu aprendi uma coisa: Uzias não morre de morte natural. Uzias não morre assassinado. Ele não morre a facada. Uzias morre de inanição. Sabe o que é inanição? A ausência de comida. Para de dar comida para Uzias, que Uzias morre. Porque enquanto você alimentar aquilo que te separa de Deus, cada vez mais isso vai ficar mais forte, e cada vez mais distante de Deus você. Quando você para de dar comida, Uzias vai emagrecendo, vai ficando mais raquítico, vai perdendo pastor, não consigo ser santo. Também com Uzias gordão desse, fortão, tão bem alimentado, tu nunca vai ser santo. Para você ser santo, Uzias tem que ir. E quem é que mata o seu Uzias? Você. Entendeu? Já está localizando ele. Porque tem gente que tem dificuldade de achar. Aliás, alguns estudiosos dizem que Uzias era meio parente de Uzias. Se Uzias é parente de Isaías, tem um problema sério. Porque quem é Uzias? O rei.
E se o rei é seu parente, ter ele no trono te traz alguma vantagem. Tá pegando? Tá ruim de pegar hoje, não tá? Você veio aqui para rir, né? Pois é, Deus te enganou. Entendeu? Tem gente que não quer matar o seu Uzias, por quê? Porque o seu Uzias traz para a vida dele algum prazer, algum benefício. Então deixa o Uzias vivo. Entendeu? Aquele empreguinho que você não quer sair porque te dá margem de ganhar algo escuso. Aquele relacionamento que você não quer sair porque te manda umas imagens legal de ver. Tá pegando? Tá pegando ou estou pregando só para mim? Porque eu sei que você tem Uzias. Não adianta olhar para mim com essa cara aqui, não tem não. Porque todo mundo tem aquilo que quer nos tirar da presença de... Eu lembro uma vez, eu estava no hotel desse de luxo. Perdi o sono, irmão. Lá pela madrugada fui assistir a televisão. Enquanto trocava o canal, passou por um canal daquele, como é que eu vou falar? Aquele canal educativo. Uma imagem assim, pornográfica. Menino, quando passou, pensa no Uzias conversando comigo. Eu achei que eu estava sozinho. Tava nada. Uzias falou: volta lá, Cláudio. Eu falei: eu não posso voltar não, maluco. Esse negócio de ver pornografia, não posso não. E Uzias falou: volta, Cláudio. Eu falei: eu não vou voltar. E ele falando comigo: volta para você ver o que eles estão fazendo. Eu falei: não, eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas eu sei. Não vou voltar. E o Uzias falava: volta, Cláudio, volta, volta. E aí eu peguei aquele controle, fui em cima assim num negocinho redondinho e fiz assim, ó. A televisão fez assim, ó. E aí o Uzias começou: olha, Cláudio, olha, Cláudio, olha, Cláudio, olha, Cláudio. Morreu naquela noite. É, mas ele é igual Fênix. Ele ressurge quando você menos espera. Porque todos os dias lidamos com algo que precisa ser morto e tirado, banido da nossa vida, para que Deus possa se manifestar. Amém, igreja? Você quer ir para um ambiente de vitória? Tem que matar o Uzias. Mata ele de fome, esse miserável. Olha para aquele grupo e fala: isso aqui é bom. Pensa num grupo maneiro. O pessoal manda umas piadas legais, umas imagens maneiras. Essa praga dessa peste desse grupo é o Uzias. Sair. Ah, Uzias, que saudade de você. Você pode ficar com saudade do Uzias. Você não pode ter Uzias como seu companheiro de viagem. Porque presta atenção, se tem alguém que quer te separar de Deus, ele tem que morrer. Tem alguém que quer te aproximar de Deus e que tu tem que alimentar. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Certo? Nós vamos alimentar o Espírito porque o Espírito Santo nos aproxima de... Sim ou não? Mas olha que coisa extraordinária nesse texto. No dia em que Isaías tem a visão da glória de Deus, e ele só vê Deus depois que Uzias... Pergunta para quem está do seu lado assim. Fala sério. Olha para a pessoa, não fica olhando para mim não. Olha para a pessoa assim. Fala assim para ela: fala sério. Tu tem um Uzias aí? Pelo sorriso já deu para notar que tem, né? Fala para quem está do seu lado assim. Eu sei que você não gosta disso, é chato mandar um falar para o outro, né? Mas eu vim para te chatear. Fala para quem está do seu lado assim: seu Uzias está gordinho? Fala para quem está do seu lado de novo: engordei ele para que ele morra no Natal.
Olhe bem, quando Isaías tem um encontro com Deus, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo. Serafins estavam acima dele com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 com os pés, cobrindo os pés, e 2 eles voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos. Então disse eu, porque quem vai para a presença de Deus não tem tempo de lembrar dos outros. Se você vai ter um encontro com Deus verdadeiro, Ele não vai te mostrar a vida do seu vizinho, da sua esposa, do seu filho ou do seu pai. Quem encontra com Deus de verdade só tem tempo de olhar para si mesmo, porque diante de Deus a nossa máscara cai. Deus quer mostrar você para você mesmo, não para te envergonhar, mas para te mostrar onde você está e para onde Ele quer te levar. E depois que você estiver transformado, aí Ele pega você e mostra para sua esposa, pega você e mostra para seu filho, pega você e mostra para seu vizinho. Se você tem o hábito de olhar a vida dos outros, você pode estar na presença de qualquer um, menos de Deus. Porque na presença de Deus, Ele não te mostra a vida alheia, Ele mostra a sua. Quando Ele está na presença de Deus, Ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Ele está descrevendo? Me tornei quem eu me tornei, por quem eu resolvi me relacionar. Olha bem, as más companhias corrompem os bons costumes. Na presença de Deus, querido, é para onde Deus quer nos levar, de frente para Ele, sem máscaras, para falar uma voz interior. Deus não disse nada para Isaías, ele foi apenas para a presença de Deus. E na presença de Deus, ele só conseguiu ver quem? Ele mesmo. Você sabe por quê que seu casamento não muda? Porque você nunca vai para a presença de Deus. Você vai para a igreja, você pede oração, você faz campanha, você vai para a universidade da família, você vai fazer casados para sempre, mas você nunca consegue enxergar você só consegue enxergar seu marido, você só consegue enxergar sua esposa. É isso. Para onde, se para onde você tem ido são lugares que só conseguem te mostrar a vida do outro, pode ter certeza que Deus ainda não está no lugar certo. Porque no lugar certo, na presença de Deus, Ele não mostra a minha mulher, Ele mostra quem eu sou. Por quantas vezes eu já fui falar com Deus a respeito da minha esposa, chateado, falando assim: ó Senhor, poxa, ela faz isso, o Senhor viu o que ela fez? Como é que ela me tratou? Poxa, e eu tenho que ficar casado? Que raiva. E aí Deus chegava. Quando Deus chegava era assim, ó. Tudo bem que eu falei aquilo, fiz mesmo, fiz, tratei ela daquele jeito mesmo, Poxa, mas o senhor só fala de mim, o senhor está do lado dela. Porque na presença de Deus nós não vemos ninguém além de nós. Porque quando nós vamos para Deus, entregamos o nosso todo na mão de Deus, as outras coisas passam a não fazer sentido. Entendeu? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... O que que coopera? O que que coopera? O que que coopera? Todas as coisas. Quando você vai para a presença de Deus, olha o que Ele diz: ai de mim, sabe, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e por isso eu me tornei alguém de lábios impuros. Então, quando eu fui para Deus e Deus me mostrou quem eu era,
eu fui capaz de dizer para ele quem eu sou. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessam alcançam misericórdia. Então um serafim tirou uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, com uma pinça, veio e colocou no meu coração. Sim ou não? Sim ou não? Não. Veio e tocou os meus lábios. Eu tenho lábios impuros. Se eu disse para Deus, onde está? Ele já sabia, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas a primeira palavra que Deus estabelece sobre o mundo é de esclarecimento, é de revelação. A primeira coisa que Deus diz está na Bíblia, Gênesis 1:1. E disse Deus: haja luz. A primeira coisa que Deus diz: vamos iluminar, vamos esclarecer, vamos mostrar, vamos trazer à tona. Enquanto Jonas estava no porão do navio, o navio corre o risco de afundar. Quando ele vem para o convés, é revelado quem ele é, ele sai do barco, a tempestade vai embora. Quando Isaías diz, e olha para ele mesmo, um serafim vem e diz: o problema é nos lábios, então toma, vede isso que toca os seus lábios. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Vamos aqui, Isaías, nós vamos apagar seu passado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas nós vamos dar a você força para prosseguir. E aí ele ouve alguém por detrás dele que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, eu estou dentro, eu estou no projeto. Nós precisamos criar esse realinhamento e levarmos as pessoas para um ambiente de transformação. A presença de Deus é um ambiente onde as pessoas se transformam. Agora, o que é a presença de Deus? É isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Você acha que esse ambiente de culto traz a presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas você acha que uma oração na sua casa, lá, você sozinho, pode trazer para você a presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? E onde é que a transformação acontece? Na presença de... Agora, onde eu vou conseguir essa conexão? Depende do meu nível de entrega. Para muita gente hoje aqui, esse local foi possível ser transformado num ambiente onde ela vai ter um encontro com Deus. Um encontro que vai fazer com que ela olhe para si mesma, no que diz respeito à sua caminhada de fé, no que diz respeito ao seu posicionamento financeiro, no que diz respeito à sua comunhão com a sua casa. Está na hora de olharmos para nós mesmos. Por quê? Porque você acha que a sua vida, ela está assim por causa da esquerda, da direita? Isso é do PT, do PSDB? Você quer colocar a culpa em quem? É isso? É no prefeito da cidade? É no governador? Você quer o quê? Você quer botar a culpa no pastor, no líder religioso que te feriu? É isso? Para quem é? Quem é que você é capaz de tornar tão poderoso a ponto de definir o fracasso de sua vida? Me diga para quem você quer entregar tal poder. Gente, esse é um ambiente de transformação para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque tem gente que esse culto não foi capaz de encontrar um ambiente para ele se encontrar com Deus. Ele ainda está meio alvoroçado, irritado, pensativo. Eu estou pregando aqui e você está pensando assim: ainda vou tomar banho, caramba, vou jantar hoje ainda, meu Deus, que hora isso acaba, meu Deus do céu.
Oh, meu Deus. Sim ou não? Claro que tem. Falei a palavra marido, já arrancou você da presença de Deus? Lembrou do seu? O mesmo ambiente, ele é de milagre para um e indiferente para o outro, sim ou não? Isso, mas esse ambiente para você hoje, ele é ambiente de milagre? Sim ou não? Para quem aqui, eu faço questão de motivar você, quem hoje aqui, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, você crê que hoje esse local é um ambiente onde o seu Uzia vai ser? Deixa eu te contar uma verdade que eu preciso te falar. Uzia não vai morrer hoje. Mentira. Ele vai começar a morrer hoje. Eu quero um Uzias bem fraquinho dentro de mim, falando às vezes, às vezes eu estou na rua, passo um mulherão daquele, você acha que eu não quero olhar? Eu sou pastor, mas não sou cego. Aquelas cavalas daquelas mulher maneiras, eu não. Sim, porque o hormônio não aceita Jesus. E aí o Zias fala para um de nós assim, olha. Aí nós olha, se o Zias estiver forte para gritar, mas se ele falar assim, aí você pode até conversar com ele, o que foi, Zias? Aí ele vai falar assim, já passou, deixa para lá, que eu estou muito fraco. Você veio hoje para viver seu milagre nesse lugar. Sua vida não muda amanhã, ela muda hoje, ela muda aqui, ela muda agora. Um local onde aquilo que te separa de Deus começa a morrer, e aquilo que te aproxima de Deus vai ser muito bem alimentado, amém? Vá para casa para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para meditar, ande de boas companhias, faça uma varredura nesse seu equipamento, né, tecnológico que você carrega na mão. Tira essas pragas, tudo que está te separando, ainda que elas te ofereçam algum prazer, entendeu? E liga para o administrador do grupo, não me ponha seu Uzias. Fique de pé agora. Agora você não vai falar nada. Você vai só olhar para o irmão e ver se ele tem cara de quem tem Uzia. Olha para ele aí. O maior barato ver o marido olhando para a esposa. É isso. Fecha seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu, não. Glória a Deus. Talvez você esteja enfrentando hoje aquele Uzias que tem o propósito de te convencer de que essa não é a sua noite de se aproximar de Deus. Aliás, talvez ele até te orientou a ter saído um pouco mais cedo, alegando alguns compromissos e algumas coisas que realmente faziam sentido para a sua razão, mas o mundo espiritual conspirou a seu favor e você conseguiu vencê-lo para continuar aqui. Talvez o seu Uzias hoje esteja tentando dizer que você precisa de um pouco mais de tempo, que até uma decisão correta, mas que há algumas pendências que você precisa ajustar. Eu quero te dizer uma coisa: se Uzias fosse tão poderoso quanto ele pensa que é, você não teria vindo a este culto. Você só veio porque Deus mobilizou anjos para te trazer aqui. Então, com muito respeito agora, se nessa noite você está ouvindo aí o Espírito Santo lhe dizer que é o momento da sua volta, que é o momento do seu começo ou recomeço, em nome de Jesus, todas as amarras, todos os obstáculos são jogados por terra, e este é o ambiente de milagre que Deus preparou para você.